Acho que todo mundo concorda que o Thanos foi a maior ameaça que os filmes da Marvel trouxeram até agora. Porra, o Titã Louco levou embora metade de todos os seres vivos do universo e ele foi derrotado com muito esforço. Teve que juntar muita gente pra derrotar aquele maluco lá. Mas se eu te falar que o Sam já teve um vilão mais forte do que ele, mas ninguém lembra. E não é o Kang, não. Não é nenhuma variante do Kang. Vem comigo. Inestrantes, Peter aqui. É difícil pensar em alguém ou alguma coisa mais forte que o Thanos foi no Sam. Porque assim, a gente sabe que o Kang, o Conquistador, vai ser o grande vilão da próxima fase da Marvel. E assim, vai ser uma ameaça gigantesca, mas se apelão do jeito que o Thanos chegou, ele vai ter que dar uma raladinha ali. Ele vai chegar, provavelmente. Mas o Thanos, porra, chegou a um patamar muito grande de importância, de todo mundo girar em volta dele, todos os personagens, pra tentar todo mundo se unir pra ir pra cima dele. Então, outro personagem atingir esse patamar é complicado. Então assim, quem poderia ser esse vilão mais forte que o Titã Louco? É isso do título do vídeo aqui. Um vilão mais forte que o Titã Louco e que já ficou lá atrás e que você não lembra. Olha, antes de revelar quem é, pera. Eu preciso confessar que a gente vai dar uma leve roubadinha nessa comparação. A gente vai levar em conta o Thanos sem a Manopla do Infinito e a Joia do Infinito, que é o ápice do poder dele. Mas acho que quem lembra de como ele era antes de reunir tudo, sabendo o que eu tô falando aqui. O Thanos era praticamente insuperável em força e poder. Pô, esculachou o Hulk, né? Sem usar o poder das joias. Mas voltando ao nosso vilão misterioso do passado, a gente vai ter que fazer uma pequena viagem no tempo, ainda na época da formação do Sam, para um filme que muita gente não gosta. Tem quem considera até o mais fraco de todo o Sam até hoje. Eu, sinceramente, não sei se chega tanto, ok? Mas, aliás, pode ser sincero comigo aqui. Vem cá, qual foi a última vez que você assistiu o segundo filme do Thor? Eu não me lembro. Thor, O Mundo Sombrio. Eu falei que a gente ia voltar bastante no tempo, não falei? Pois bem, Thor, O Mundo Sombrio, ele foi o segundo filme solo do Thor. Ele foi lançado lá em 2013 e se passa também em 2013 dentro da cronologia do universo cinematográfico Marvel, logo depois ali, né, do primeiro filme dos Vingadores e também do Homem de Ferro 3. Mais ou menos nessa fase, né? E esse é o filme, curiosamente, que a gente conhece uma das Joias do Infinito, sem saber ainda que ela era uma das Joias do Infinito, né? O Éter, que é apresentado como uma arma antiga usada numa guerra entre os Elfos Negros, comandados pelo Malekith e o Bor, que é o pai do Odin, há milênios atrás. A Jane Foster, namorada do Thor, acaba sendo meio que infectada pelo Éter e o Malekith retorna para se vingar dos deuses asgardianos. E agora estava lá sob o comando do Odin, né? Só que o Malekith não tá sozinho. Alguns poucos elfos negros conseguiram sobreviver à guerra antiga contra o Bor. E um deles é um elfo negro chamado Algrim, que se tornou meio que uma espécie de braço direito do Malekith. Num determinado momento do filme, galera, o Algrim é atingido na barriga pelo próprio Malekith, que estava lá segurando um item chamado de Pedra Curse. Essas pedras eram armas comuns para os elfos negros no passado e eram usadas para aumentar o poder deles ou de alguns deles, né, já que era reservado só para os soldados de elite do Malekith. Aí quando ele recebe o poder da Pedra Curse, o Algrim muda completamente de forma, ele vira um monstrengo muito apelão, passa a se chamar Curse, já que na real o efeito da pedra nele foi até mais forte do que era normalmente. E esse cara, galera, ele era mais forte do que o Thanos. Mas como assim, Peter? Mais forte que o Thanos e tanto tempo antes da Guerra Infinita começar? E outra, ele não morre nesse filme mesmo? Sim, é verdade. O Curse acaba sendo morto em Thor, O Mundo Sombrio, numa luta onde ele desce o porrete no Thor, mas acaba morto pelo Loki empalado com uma lança e ainda empala o Loki na mesma lança que ele, né, morrendo em seguida. Mas ué, se ele era tão forte assim, por que ele não ficou vivo? Porque, né, de fato, ele não era um personagem importante, exatamente isso. Mas era forte, muito forte. E sim, mais forte que o Thanos. Na real, galera, no filme inteiro ele dá provas dessa força, ele demonstra essa força, se mostrando fisicamente mais poderoso, talvez até do que o próprio Malekith, que é o líder dos Elfos Negros. Basta a gente ver a surra que ele deu no próprio Thor. Mas eu tenho como te provar que ele realmente era mais forte do que o Thanos. Mjolnir! Bom, para começo de conversa, galera, acho que eu tenho que lembrar vocês que o Thor, né, apesar de também ter ficado mais poderoso em Guerra Infinita, era um dos poucos, se não um dos únicos Vingadores que conseguiam bater de frente com o Thanos e quase que não tem Vingadores Ultimato, vocês lembram, né? Quase que todo mundo vai pro saco. Já o Curse, ele desce a pancada no Deus Trovão sem dó, que já seria até um bom comparativo. Mas calma, não é isso que eu vou trazer pra vocês não. Mas poderia, né? Vale lembrar que o Thanos apoiou tanto com o Machado Rompe-Tormentos, né, com o Stormbreaker, como também com o Mjolnir. Ele apanhou com os dois, ok? Inclusive em Ultimato, naquela cena épica do Capitão América, quando ele ergue o Mjolnir, por alguns segundos ele maceta o Thanos sem dó. Ou seja, o martelo realmente é uma arma que com certeza o Thanos não tem nenhum domínio.
Ao contrário da Hela, por exemplo, que esmigalhou o negócio lá com a mão só. Só que o Thanos apanhou pro Mjolnir. Só que o Curse, no Mundo Sombrio, nesse filme do Thor Mundo Sombrio, ele não só não apanha, não leva martelada de todo lado, como mais de uma vez consegue repelir o Mjolnir. Exatamente isso, o martelo é arremessado na direção dele com aquela força que daria pra abrir um buraco numa montanha. Quase naquela pegada de Dragon Ball mesmo, sabe? E ele desvia o martelo com tapa, como quem espanta o amor. Isso aí. Galera, se isso não é demonstração de força, eu não sei mais o que é. O Thanos não fez e jamais faria algo parecido com isso. Lembrando que aqui a gente tá falando especificamente de força física. E que o Thanos tá sem a manopla do infinito. Não adianta, porra. No confronto direto ele perderia pro Curse. Não é possível você não concordar nessa. Silêncio, eu concordo. Mas é claro que eu quero saber de você também. Você concorda comigo nessa análise? Você discorda? Pra você, quem era mais forte? Thanos ou Curse? Na mão, no soco, quem ganharia? Conta pra gente aqui nos comentários. Comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal e com o sininho. Sempre um papo nerdístico nesse portal Multiversão Nerdístico. A gente tá crescendo sempre com você nessa fandom, pô, fica muito mais legal. Então você tem que estar inscrito pra gente voltar com o próximo papo, pra esse diálogo bacana. Valeu, galera, até a próxima. Fui!